Já se passaram 10 anos, uma década. Eu ainda continuo sem respostas do que aconteceu com meu amado filho, Nicholas Knight. Em 2014, o jovem casal Marcele Knights e Ademar Severino, moradores de Cujubim, Rondônia, aguardava ansiosamente a chegada do primeiro filho, a quem daria o nome de Nicholas Knights Silva. Marciele, então com apenas 17 anos, apresentava um quadro de saúde considerado normal. Conforme o laudo médico do pré-natal, ela não possuía nenhuma doença pré-existente ou condição que colocasse a gestação em risco. Com a gravidez transcorrendo sem intercorrências, em maio de 2014, já na reta final, o casal se preparava para receber Nicholas. No entanto, Nicholas decidiu vir ao mundo antes do previsto. No dia 22 de maio de 2014, Marciele entrou em trabalho de parto. Por se tratar de um parto antecipado, o médico responsável achou mais prudente transferir Marciele de ambulância para Porto Velho, capital do estado, onde haveria mais recursos para lidar com eventuais emergências. Contudo, não houve tempo suficiente para que ela chegasse ao hospital na capital e os planos precisaram ser mudados. O trabalho de parto avançou rapidamente e a equipe da ambulância decidiu parar na Unidade Mista de Saúde Santa Isabel, em Candeias do Jamari, a pouco mais de 20 quilômetros de Porto Velho. Nicholas nasceu de parto normal às 9h20 da manhã naquela unidade de saúde. Marciele foi atendida pela equipe local e, segundo relatos e registros fotográficos, o bebê nasceu bem, pesando 2,8 kg e medindo 54 centímetros. Nicholas chorou bastante e não havia nenhum indício de problemas de saúde que colocasse em risco a vida dele ou de sua mãe. Após a finalização dos cuidados com Marciele, ela perguntou pelo filho e foi informada de que Nicholas havia sido transferido para o Hospital Infantil Cosme Damião, em Porto Velho, enquanto ela seria encaminhada ao Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, também na capital. Nesse momento, sem entender, mãe e filho foram separados. Quando a avó materna de Nicholas chegou ao Hospital Infantil Cosme Damião, foi informada de que o bebê não estava mais lá e que havia sido transferido para a maternidade particular Regina Passes. A transferência causou estranheza à avó, uma vez que a família não havia sido informada sobre essa transferência. A avó então dirigiu-se à maternidade Regina Passes. Ao chegar, foi atendida pela médica pediatra plantonista que havia cuidado de Nicholas. Quando perguntou sobre a criança, a médica fez perguntas incomuns. Ela disse: Nicholas foi registrado? A avó respondeu: não, ainda não houve tempo. A família é rica? Estranhando a pergunta, a avó respondeu: não somos ricos, mas temos condições de criar esta criança. Após isso, a médica se retirou. Cerca de uma hora depois, algo completamente inesperado aconteceu. A médica retornou e informou que Nicholas havia falecido. Ela perguntou à avó se iria levar o corpo do bebê. A notícia deixou a família devastada e confusa, já que, segundo relatos dos médicos e de uma enfermeira chamada Marley Dunn, que acompanhou o parto, Nicholas havia deixado a unidade de saúde de Candeias do Jamari em perfeitas condições de saúde. A família recebeu o atestado de óbito de Nicholas, que indicava como causa da morte asfixia perinatal. No entanto, o documento trazia uma informação incorreta. Afirmava que o bebê nasceu dentro de uma ambulância. Isso não condizia com a verdade, pois Nicholas nasceu em uma unidade de saúde, com registros fotográficos feitos durante o parto. Para piorar a situação, ao questionar os funcionários do hospital sobre o corpo do bebê, a família recebeu a resposta de que não sabiam informar onde estava. A família registrou um boletim de ocorrência e uma investigação foi iniciada. Ao analisarem as imagens das câmeras de segurança do hospital, algo suspeito foi identificado. Um motoboy, aparentemente de um serviço de entrega, foi visto entrando no hospital para supostamente entregar comida a uma das médicas. O que levantou ainda mais suspeitas foi o fato do motoboy ter entrado na UTI neonatal para realizar essa entrega, algo completamente fora do padrão. Ele não usava nenhum equipamento de proteção, como é exigido para aquele ambiente, desrespeitando os protocolos necessários de segurança.
No mesmo vídeo, o motoboy é visto saindo da UTI com uma caixa de entrega nas mãos, enquanto a médica sai logo em seguida. A polícia até hoje não investigou a identidade desse motoboy. Outra imagem suspeita mostra duas enfermeiras conversando. Em um momento, uma delas faz um gesto com os dedos, como se perguntasse sobre dinheiro ou quanto iria ganhar. Logo depois, essa mesma enfermeira é vista saindo, carregando o suposto corpo de Nicholas coberto por um lençol. A avó diz que estranhou a maneira como uma enfermeira transportou o corpo do neto para a câmara fria do hospital de base e que foi proibida de conferir se era mesmo Nicholas que estava enrolado nos lençóis. Geralmente ela disse que era suposto neném, né? Mas eu não vi, que ela não me deixou aproximar perto dele. Quando chegou lá no HB, ela pegou. Aí ela desceu, ela falou assim: vó, você segue reto e vira. Você vai chegar lá onde está sua filha. E ela entrou para o outro lado, mas ela não entrou na câmara fria, porque eles me mostrou onde fica a câmara fria. Ela não foi naquela direção da câmara fria. A família ainda quer saber quem é o motoboy que entrou na maternidade antes da transferência do corpo. Como depois entra um motoboy lá dentro da UTI com capacete, com tudo, e ninguém fala nada, ninguém se manifesta, e até hoje esse cara nunca apareceu. Em meio à dor e ao desespero, a família não acreditava na versão da morte do bebê e exigia, ao menos, que o corpo fosse encontrado. De acordo com o hospital, o corpo de Nicholas foi transferido para o Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro, onde havia um necrotério refrigerado para preservar o corpo até que as questões burocráticas fossem resolvidas e ele pudesse ser entregue à família. Porém, ao chegar ao hospital, as investigações revelaram algo inacreditável. Também não havia nenhum corpo lá. Segundo informações, um funcionário de uma empresa responsável pela incineração de restos mortais teria, por engano, recolhido o corpo de Nicholas e o incinerado. Entretanto, essa versão apresentou diversas inconsistências. Funcionários da empresa relataram que, supostamente, o crânio do bebê teria sido preservado após a incineração e descartado em um aterro sanitário em Minas Gerais, onde os resíduos incinerados são depositados. Contudo, seria impossível localizar esse crânio no aterro. Além disso, especialistas apontaram que o crânio de um recém-nascido é extremamente frágil, composto por ossos finos e cartilagem, e seria completamente consumido pelas chamas do incinerador. Uma funcionária da empresa afirmou que, ao preparar o material para a incineração, percebeu, ao tocar o lençol que envolvia o corpo, que se tratava de um bebê. No entanto, como é terminantemente proibido que os funcionários manuseiem os resíduos, ela seguiu o protocolo e realizou o procedimento. O lençol usado para envolver o corpo de Nicholas e parte do material coletado no incinerador foram submetidos a testes de DNA, mas o resultado foi negativo para ser de Nicholas. Alegou-se, no entanto, que as amostras não continham material genético suficiente para um exame conclusivo. Durante as investigações, mais de 60 pessoas foram ouvidas. As autoridades concluíram que Nicholas faleceu e teve seu corpo incinerado por engano, mas Marciele jamais aceitou essa versão. O caso se tornou ainda mais controverso quando Marciele foi processada pela maternidade Regina Passes por difamação e condenada a pagar 4.000 por danos morais e uso indevido de imagem. Outro fato, porém, tornou a história ainda mais intrigante. O médico responsável pelo pré-natal de Marciele, Dr. Mauro Arantes Costa Rezende, emitiu 6 dias após o parto um laudo solicitado por Marciele, afirmando que tanto a mãe quanto o bebê estavam em perfeitas condições de saúde durante a gestação. Dr. Mauro foi chamado para depor na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Contudo, poucos dias antes da data marcada, ele foi vítima de uma tentativa de assalto e acabou morto. Supostamente, ele teria reagido. Marciele, no entanto, acredita que o médico foi executado, pois nenhum dos bens da vítima foi levado. Ela relembra o último diálogo que teve com o Dr. Mauro. Antes do que chamaram de latrocínio, ele me ligou e disse: Marciele, não desista, pois seu filho está vivo. Marciele perguntou como ele tinha tanta certeza, mas nunca recebeu uma resposta. Esses 10 anos
Eu sempre corri em busca de respostas e nunca obtive. Parece que quanto mais eu buscava informações para saber o que aconteceu com o nosso amado Nicolas, mais parecia que as coisas ficavam confusas. Parece que envolve grandes pessoas poderosas que fazem de tudo para abafar o caso. Por mais que a gente se junte, por mais que a gente faça campanha para poder descobrir o que aconteceu com Nicolas Knights. A justiça do homem pode ser falha, mas a de Deus jamais será. E eu creio que um dia estarei aqui contando a vocês. E estarei com meu filho, que já não é mais um bebê, mas sim caminhando para a adolescência. E creio que a gente juntos temos um grande propósito de vida, que através da nossa história podemos impactar o coração de outras pessoas e que poderemos ajudar muitas e muitas pessoas. Meu muito obrigado, de Marciele Knights.